É um prazer muito grande estar aqui novamente, juntamente com vocês. Nós já meditamos, nós já oramos, nós já entregamos a Deus todo o nosso ser. E o que há de mais precioso que Deus nos concedeu, que foi o nosso coração, a nossa alma. Então já estamos devidamente preparados para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E para ser bem sincero com vocês, eu não combinei nada com o ministério com relação à palavra que eu escolhi. Mas, como o Espírito ele é de ordem, ele sopra onde quer, da forma que ele quer, se encaixou perfeitamente tudo que nós rezamos aqui neste momento. Então, tenham isso em mente, que Deus tem algo guardado para cada um de nós nessa noite. Que nós possamos abrir os nossos corações. Que nós entregamos a Deus, neste momento, todo o nosso ser, toda a nossa atenção, o nosso ouvir. Entregamos tudo isso a Deus, porque Deus irá agir. Deus só precisa de um coração aberto. Só isso. Você já abriu seu coração? Você que está em casa já abriu seu coração? Pois então vamos lá. Eu esqueci de me apresentar, né? Desculpem pela voz, porque eu estou um pouco rouco hoje. Mas meu nome é Rodrigo. E eu faço parte deste grupo e dessa comunidade Bethesda e dos jovens Bethesda. Então vamos lá, né, para a palavra. A palavra de hoje está em João, capítulo 4, versículos do 1 ao 29. Todos trouxeram a Bíblia? Como é que o cristão sai de casa sem sua arma, sem sua espada, para batalhar contra esse mundo tão grande? Pronto, amém ou misericórdia? Então vamos lá. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. João 4, 1 ao 29. É a passagem da Samaritana. Vamos lá? O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele ressuscitava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e voltou para a Galileia, onde deveria passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhes disse: sendo tu judeus, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e eu te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la. O poço é fundo. Donde tens, pois, esta água viva?
eis porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seus rebanhos. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dai-me desta água, para que eu não já tenha mais sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volte cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em não dizer que tens marido. Tiverdes 5 maridos, e que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhes a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores deverão adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele não fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisto, os discípulos chegaram e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ler este evangelho, 3 coisas me ressaltam aos olhos. O primeiro, Jesus se rebaixando para falar com a samaritana. Segundo, Jesus, ele se revelou. Ele não se revelou para qualquer pessoa. Ele se revelou para uma das pessoas que naquele tempo era uma das pessoas mais apedrejadas por conta de suas ações. E o terceiro, ela foi dar testemunho da sua intimidade com Cristo às outras pessoas. Então, Jesus, ele saía da Judeia e ele passou por Samaria. Neste caminho, ele parou exatamente à hora meio-dia. A hora meio-dia. Vamos refletir nessa hora. Essa hora é como? Principalmente para nós aqui de Clodó, como é que é essa hora? Muito, né? Muito quente. Agora imagina uma mulher sair de sua casa, do seu comodismo, na sombra, num lugar refrescado, para ir para o sol. Esse horário buscar água. Ela não poderia ir outro horário? Poderia ou não? Quando o sol estivesse mais frio?
Agora, por que que essa mulher saiu às 12 horas? Porque ela era rejeitada. Ela era oprimida por suas atitudes. Ela era difamada por sua conduta. Mas Deus, Jesus, obrigado. Naquele momento, Ele não olhou para o pecado. Ele quis estar ali naquele horário para falar com ela. Ele quis falar com ela. E ela sabia de toda a verdade. Ela sabia que existia o Cristo, que o Cristo iria voltar. Ela sabia. Só faltava o quê? Uma experiência com Deus. É assim o que nós vemos na leitura de Jacó, que a Robenilda tanto enfatizava, onde dizia o seguinte: conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Olha que belo. Agora eu pergunto para você: você também quer ter essa experiência de não só ouvir falar de Deus, ouvir falar de Cristo e das coisas que eles fizeram, que Ele fez juntamente com seus discípulos, ou quer vê-lo? Qual dos dois? Com certeza é vê-lo, né? Conversar. Isso está ao nosso alcance. Cabe a nós. Cabe nós se abrirmos à vontade de Deus. Cabe a nós escutarmos o que Deus tem a dizer. Então, naquele tempo, os samaritanos e os judeus não se comunicavam por desavenças, por más condutas dos samaritanos que se afastaram da lei de Deus. Então, para um samaritano, conversar com um judeu é algo assim extraordinário, poderia se dizer, naquele tempo. Então, olha a graça que essa mulher recebeu, de poder não conversar com qualquer judeu, mas conversar com o judeu, conversar com o Jesus. Então, não é preciso estar bem, não é preciso estar preparado emocionalmente para encontrar com Deus. Vá do jeito que você está mesmo, porque Deus acolhe. Ele não rejeita ninguém. Ele não rejeita a sua situação de pecado. Ele não rejeita as suas más condutas. Ele acolhe. Ele está em todo lugar, está ao teu lado para te ouvir. Então, deixe-se, se proporcione este encontro com Deus. E um fato muito interessante é que a samaritana, ela foi a primeira missionária. Por quê? A samaritana, depois de tudo que Deus, de tudo que Jesus falou com ela, ela saiu daquele local e foi o quê? E foi dar testemunho da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus, que ela teve momentos antes, lá no poço. Então, que nós saiamos do nosso comodismo, da nossa preguiça de buscar a Deus. Que nós façamos assim como Maria, que deixou tudo, que largou tudo para sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem a dizer. Não façamos que nem Marta, que se preocupou com os afazeres do mundo e perdeu a graça, perdeu a melhor parte. Que na nossa realidade do dia a dia, eu sei que para nós jovens é difícil.
é uma batalha diária, é um sofrimento diário ter um relacionamento com Deus, porque o mundo não nos deixa. O mundo tenta nos tirar do convívio com Deus a todo o momento. O mundo, ele tenta de qualquer forma nos tirar da presença de Deus. Então, que nós tenhamos a força para lutar, para dar as mãos a Deus e conversar como um amigo, porque Deus, ele não está para nos julgar, ele não vem a nós para nos julgar, ele vem para nos amar, para nos acolher, que nós possamos se abrir a esta graça de ser acolhido por Deus, de ser abraçados, para depois nós darmos testemunho desse amor que nos leva, que nos impulsiona a ser pessoas melhores para as outras pessoas. Assim como a samaritana, ela se deixou levar, guiar por Deus. Então, Jesus, naquele momento, ele ofereceu para a samaritana o que ela mais precisava: o acolhimento. Ela não era acolhida, ela não era abraçada, ela era carente. Mais carente do que? De Deus. Porque a própria passagem diz que ela teve 5 maridos. Ela buscava a sua felicidade, ela buscava se saciar no lugar errado. Ela buscava vivenciar a felicidade em coisas supérfluas, em coisas que passam, em coisas que são passageiras, um sopro e já era. Mas quando ela encontrou a verdadeira felicidade, ela encontrou o verdadeiro saciamento, ela se sentiu feliz, acolhida. Porque Deus, ele deu a água da vida. A água é o que nos mantém vivos, não é? Principalmente nesse calor, né? Que nós vivenciamos. Ficar sem beber água é um martírio. Então, já pensou, essa água que nós bebemos, essa água já é boa, já nos sacia de uma forma que a gente não consegue nem escrever, né? Nem falar, descrever. Imagina a água viva, a água que vem de Deus, a água que nos leva à vida eterna. Essa sim é a melhor água. Então, que nós possamos oferecer a nossa vida a Deus, que nós possamos se recolher, assim como o Mateus falava essa semana em uma pregação que ele fez para o Gol, e eu estava acompanhando ele nessa gravação da live, e algo me chamou bastante atenção, me ressaltou aos olhos, que foi exatamente a palavra recolhimento. O que é se recolher? Silenciar, olhar para dentro, é se fechar, mas não se fechar de qualquer modo, mas se fechar para o mundo e se abrir para Deus. Então, que nós possamos se recolher, que nós possamos, no meio de tudo isso que nós vivenciamos, de todas as tribulações, de todas as situações que nós vivenciamos, nós possamos se abrir para o que Deus tem a nos falar. Pois o que Deus tem a nos falar, o mundo não chega nem aos pés.
Deus, ele sabia dessa sede que a samaritana tinha, não é? E essa sede é a sede que nós temos. É a sede que nós sentimos a cada dia quando nós acordamos. Porque, como também já foi falado anteriormente, a nossa alma é uma alma esposa. É uma alma que anseia estar com Deus, buscar a Deus, buscar o que nos preenche. Mas muitas vezes não sabemos como preencher a nossa alma. Nós vamos buscar preencher a nossa alma, saciar a nossa alma em lugares errados, em pessoas erradas, de forma errada. Nós, seres humanos, temos um defeito muito grande de confiar a nossa felicidade no nosso próximo. Nós não devemos fazer isso, porque a nossa felicidade só está em uma pessoa, que é Deus. Então, precisamos deixar Deus tomar o nosso ser para fazermos uma experiência verdadeira, uma experiência profunda com Deus. Que nós possamos estar atentos ao que Deus tem a nos dizer, porque Ele nos fala a todo momento, a toda hora, por diversas pessoas, por diversas situações. Deus nos fala. Agora cabe a nós ouvir. Muitas vezes nós deixamos que o barulho do mundo fale mais alto do que o barulho de Deus. Nós devemos deixar Deus ressoar em nosso ser. Que no momento de raiva, que no momento de provação, nós voltemos para a cruz de Cristo. Não voltemos para o nosso egoísmo, para as nossas dores. Que nós nos voltemos para a vontade de Deus, porque ela sempre é o melhor para nós. Não importa o estado de vida que você está, Deus espera ansiosamente por ti. Deus espera te acolher, porque Deus nos criou para sermos felizes. Nós sabemos onde está a verdadeira felicidade, não sabemos? E por que nós teimamos em buscar essa felicidade em outros lugares? Por quê? Se nós sabemos a verdade. Nós devemos olhar para dentro, assim como Santo Agostinho fala. Nós devemos buscar o que está dentro e não o que está fora. Que nós possamos fazer essa experiência com Deus, de deixar Deus nos tomar por inteiro, até que nós possamos dizer, assim como a música que nós cantamos há momentos antes. O que nós cantamos? Hein? Eu só quero os teus sonhos. E nós fazemos isso? Pergunte para você mesmo, seja sincero neste momento. Você aceita os desejos e os sonhos de Deus para você? Você se abre para o que Deus tem a te oferecer? Mesmo que nós não queiramos vivenciar o que Deus anseia de nós, nós devemos, mesmo que seja contra as nossas próprias vontades, porque a vontade de Deus é a que prevalece, é a que é melhor para cada um de nós. Nós não podemos aceitar neste momento
mas depois nós vamos compreender tudo o que Deus quer nos falar, tudo o que Deus nos chama a viver. Então, que nós possamos ter essa vontade, esse anseio de buscar a Deus, de se deixar ser saciados pelo que Deus tem a nos oferecer. Porque mesmo que Deus tenha a nos oferecer um grão de arroz, o arroz está caro, tá, gente? Mas um grão de arroz é muito melhor do que tudo que o mundo tem a nos oferecer. Um grão de arroz. Parece pouco, não é? Mas o pouco com Deus é muito. Então, larguemos os nossos afazeres, o nosso sofrimento, as nossas misérias. Larguemos o que nos faz cair. Larguemos o pecado. Larguemos a vaidade. Larguemos a prepotência. Larguemos a falta de amor ao próximo. E abracemos a nossa cruz. Abracemos o que Deus tem a nos proporcionar. Repito, mesmo que seja pouco, com Deus é muito. O medo vem sim. Nos abala, sim. Mas deixemos-nos consumir pela vontade de Deus. Porque quando você está intimamente ligado com Deus, quando você está entrelaçado com Deus, com a vontade de Deus, não existe nada que nos tira dela. Pode vir o que vier, assim como Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu seus amigos, perdeu tudo, até a sua dignidade. Mas não perdeu o principal, não perdeu a Deus. Temos que ter a atitude da samaritana e de Maria, de que no meio das situações, que no meio de tudo que nós estamos vivenciando, que no meio de todos os nossos afazeres, de tudo que nós venhamos a fazer no nosso dia a dia, que nós tiremos este tempo para Deus, que nós tiremos esse tempo para Deus nos falar e para que Ele possa nos escutar também. Porque Deus sabe o que está em nosso coração, mas Ele anseia que nós botemos isso para fora e verbalize e fale com Ele. Que nós tenhamos essa força. Porque parece ser fácil, né? Você silenciar, você se recolher, você se deixar tomar pelo silêncio, mas não é. Falar é fácil, agora quero ver ouvir. É difícil, né? Para nós jovens engolir um sapo. A gente está em casa com o nosso irmão, o irmão passa um carão na gente, né? Um carão daqueles que é quase uma rasteira. É difícil calar, não é difícil silenciar. É difícil não ter nenhum rancorzinho no coração, não é? Mas o silêncio é a nossa principal arma contra esse mundo. É no silêncio que nós encontramos conforto. É no silêncio que nós encontramos a Deus. Deus, Ele habita no silêncio, mas também habita em nosso ser. Então, nas situações do dia a dia,
Silencie. Entregue a situação a Deus. Aquilo que te perturba, aquilo que te tira do sério, aquilo que te incomoda. Silencie, porque Deus irá agir. Silencie, faça como Maria. Faça como Maria. Maria é uma criatura criada por Deus muito sábia. Maria guardava tudo no coração. Tudo. As alegrias, as tristezas, as preocupações. Porque Maria sofria. Maria, ela teve uma missão muito grande. Deus confiou uma missão muito grande a ela. De carregar em seu ventre o Criador. De carregar em seu ventre o dono de tudo isso que nós vemos. Maria, ela se escondia. Maria, ela se fechava. Ela silenciava. Porque sabia que Deus está no silêncio, que a resposta vem no silêncio e não no grito, que a resposta vem na humildade e não na vaidade. Então, para fechar, o que Deus tem a nos dizer, assim como Ele falou aqui, que os verdadeiros adoradores hão de adorar em espírito e em verdade. Os louvores cessarão, as pessoas perecerão, mas quem se manter de pé vai ser aqueles predestinados, aqueles que são chamados por Deus, aqueles que responderam, aqueles que silenciaram, aqueles que acolheram, aqueles que sofreram. Como eu falava semanas passadas, é no sofrimento que nós crescemos, é no sofrimento que nós adquirimos virtudes para viver neste mundo, para lutar neste mundo. O sofrimento nos dá uma arma muito grande, que é a sabedoria, que é a maturidade, que é o nosso combustível nessa terra. As virtudes alcançadas pela oração, pelo sofrimento, pelo testemunho e pela intimidade. Então, que nessa noite você tenha uma conversa muito séria com Deus. Entregue tudo o que você tem, tudo o que você é, todo o seu coração a Ele, porque Ele é o único que te saciará, Ele é o único que te acolherá, que te abraçará, que te fará feliz verdadeiramente, porque só Deus é capaz de nos fazer verdadeiramente felizes. Então, fiquemos de pé. Chegou a hora de nós, os adoradores, adorar. Chegou a hora de nós entregarmos tudo o que somos e tudo o que temos a Deus. Fechemos os nossos olhos. Não perca a graça. Feche os olhos. Fechem os olhos. Porque o que Deus tem a nos dizer é muito grande. Não permitamos que tudo isso passe. Sejamos os verdadeiros adoradores que adoram no Espírito e na verdade. Fale com Deus. Entregue a Ele tudo que você é, tudo que você tem, todas as suas misérias. Se você não
consegue falar, se você não consegue orar, ore com essa música. Deixe Deus te falar por essa música. você e Deus hoje. É você e Deus agora. Como foi o Senhor e a samaritana lá naquele poço, é você e Deus hoje. É você e Deus agora. Escuta o que Ele tem para te dizer. Escuta o que Ele tem para falar contigo. Leva Ele para o lugar mais íntimo no teu coração, porque esse lugar existe. É o Santo dos Santos. Deus habita dentro de cada um de nós. E Deus te convida hoje. Recolhe-te. Senta no poço e escuta o que eu, o Senhor, o teu Deus, vou te dizer. Leva o Senhor para o mais íntimo
íntimo do teu coração. E lá, no mais íntimo, tu vai encontrar a verdade. Você vai encontrar a verdade. Sede de ganhar o teu coração. Sede de ganhar teu coração. Sede de que tenha sede dele. Sede de ganhar teu coração. Mas fugir em ti, se esconder, se isolar. Mas no fundo, o poço é fundo, tem jeito de enfrentar. Escuta isso. Vai lá, chama tua verdade, vem aqui. Vai, meu irmão. Traz a tua verdade diante do Senhor. Qual é a sua verdade? Coloca diante dele. Assuma a verdadeira verdade. Conta pra Deus como é que você está. E deixa, escuta Deus falar quem você é em você. O amor dele é tudo que você precisa ter. É tudo que você precisa ter. A tua graça não basta, Senhor. Esse Deus só quer te libertar. O amor não condena, o amor liberta. O amor é uma pessoa, é Jesus Cristo Redentor. Mas é você que tem que tomar atitude, meu irmão. Leva ele pra dentro de você. Conversa com ele, diz pra ele os segredos do teu coração. Fala pra ele quer te ouvir. Está o sonho de ser livre, livre. A verdade vai te libertar agora. A verdade te libertará. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo ele quem te saciará. Te saciará. Ele quem te saciará. Meu irmão, minha irmã, escuta uma verdade que o Senhor coloca agora no teu coração. Nesse mundo, tudo que está debaixo do sol é vaidade. Tudo vai passar. Tudo é vapor. Te ilude num primeiro momento, mas é um sopro e some. Eu quero te convidar hoje, e o Senhor te convida também. Eu peço que você diga para Deus, com verdade, com sinceridade no seu coração: Senhor, dai-me de beber. Diga, o Senhor quer te ouvir. Senhor, dai-me de beber desta Senhor, água. dá-me de beber desta água. Senhor, a tua verdade vai me libertar. Me ponho hoje aqui como a samaritana, Senhor. Eu quero te ouvir falar. O que tu tens para mim, Senhor? O que tu queres para mim? Eu desejo ouvir a tua voz, ó amado de minha alma, a sabedoria dos humildes. Eu desejo ouvir a tua voz. Entra, meu irmão, no santo dos santos. Entra no mais íntimo de ti mesmo, e aí tu encontrarás a verdade. A verdade não condena, a verdade liberta. O amor não condena, o amor liberta. Mas é você que tem que tomar atitude. É você que tem que rasgar o coração. É você que tem que se humilhar, se prostrar diante dele. E eu te garanto, meu irmão, que sem resposta você não vai ficar. Esse Deus só quer te libertar.
de tudo Ele quem te saciará. Te convido a abrir os teus olhos e olhar para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, porque foi nela que Deus manifestou o seu amor. Que Deus manifestou o amor que cura e que liberta. O amor que nos leva a eternidade. Olhe para a cruz e tenha a coragem que Jesus teve de se entregar pela humanidade, de se entregar por cada um de nós, porque o amor de Jesus é um amor sem medidas. Eu confirmo isso, Rodrigo. O amor de Jesus é um amor que liberta. É um amor que nos leva à eternidade. É na cruz que Deus manifesta. É na cruz que Deus coloca dentro de nós a santidade. É pela cruz que Deus nos deu a salvação. É pela cruz que Deus nos deu o seu testemunho de amor. Foi no sofrimento que Jesus deu seu testemunho de amor. Então, na cruz, tenhamos a coragem de se entregar também nós pela humanidade. Tenhamos nós o vigor, a força de se entregar por outros jovens que estão aí pelo mundo se perdendo. Que tenhamos a força para lutar contra todo o mal, mas que também tenhamos a força de fazer como as mulheres fizeram diante da cruz de Cristo, de se ajoelhar diante de Cristo, ter a coragem de dizer a Cristo que nós estamos aqui, seja no sofrimento, seja na alegria, seja no pouco, seja no muito, seja a situação que for, que nós tenhamos a coragem de se ajoelhar diante de Cristo e de buscar vivenciar a santidade, mesmo que nos doa, mesmo que nos flagele, mesmo que crie feridas dentro de nosso ser. Se nós estivermos prostrados, largados, jogados diante da cruz, nós temos tudo, porque o amor de Deus é tudo para nós. Sem o amor de Deus, sem o amor de Cristo por nós e por toda a humanidade, nós não seríamos nada. Nós nos resumimos à cruz de Cristo. A humanidade não é nada mais do que o amor de Cristo. Então, tenha coragem de se libertar de tudo que te amarra, de tudo que te tira da presença de Cristo. Entregue a Deus todo o seu ser, assim como Jesus se entregou por cada um de nós. E assim como Maria também se entregou pela humanidade, que nós tenhamos a força e o vigor para se entregar também à humanidade.
tudo é Ele quem te saciará. Te saciará. Ele quem te saciará. Meu irmão, minha irmã, hoje eu rezava no meu quarto e meditando um pouco a paixão do Senhor, eu lembrei de uma fala de uma pessoa muito, muito de Deus, que eu tenho certeza que gostaria de estar aqui hoje. E ela disse que na cruz de Cristo se encerra todo o mal. Na cruz de Cristo se encerra toda a maldade. Jesus disse: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Meu irmão, nesse momento, o Senhor que está dentro da tua alma, Ele se põe crucificado. E Ele te convida a entrar dentro de ti mesmo e trazer para Ele todo o mal, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te manda para longe dele, para que nele todo mal seja encerrado, tudo aquilo que te impede de ir nele. Por isso eu te convido, meu irmão, entra no teu santo dos santos, porque Cristo crucificado lá te espera. Ele quer que você se derrame, e eu te garanto que em ti todo mal será encerrado, todo mal vai acabar. Então a verdade vai te libertar, o amor vai te salvar. E eu te garanto que dessa capela hoje você não sai, é outra pessoa que sai daqui. É outra pessoa que sai daqui. O amor desse Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós deixaremos aqui um momento muito breve, muito curto mesmo de silêncio, que você, se assim tiver no seu coração, partilhe o que você viveu um pouco aí com seu irmão. Um breve momento mesmo, porque a hora já vai adiantada.